aqui mais uma vez junto com vocês, trabalhando ainda a estatística. E a musiquinha, professor Maurício. E a musiquinha, não tem. Mas a gente pode fazer uma aula do Enem especial. E colocar a musiquinha. Então tá, fechou. Beleza? Beleza. Fechou. Não podemos ficar sem a paródia, porque a paródia traz muito conteúdo da parte de medidas de tendência central, média, moda e mediana. Certinho? Mas essa aula de número 5 é uma aula bem específica para o terceirão, onde a gente aprofunda um pouco ainda os assuntos, né? A gente, além de tudo que já foi estudado, a gente vê, às vezes, né, uma pinceladinha no primeiro ano, um pouquinho, às vezes, no segundo. Mas essa aula específica do terceiro, né? E você sabia que o novo referencial curricular de Rondônia faz justamente essa sugestão de que o aluno veja um pouco no primeiro, de maneira mais ali superficial, mais ali. No segundo ano ele aprofunda um pouquinho e no terceiro ano ele mergulha. Tanto é de que... cabeça. Tanto é que nas aulas, o nosso mergulho é onde? Enem. Né? Vamos, pula no Enem, vai nadando, e vai se deparando com as questões. E para tomar decisão, às vezes eu olho para um gráfico, às vezes eu olho para uma tabela e tomo algumas decisões. Mas você sabia que um estatístico mesmo, um matemático ali aplicado para tomar decisão, além de tudo isso aí, ele ainda tem que fazer um cálculo de um desvio padrão para ver quanto que está fugindo da média, para mais ou para menos. Então é aquilo que às vezes a jornalista fala assim no jornal, né? Então a pesquisa tanto com uma margem de erro para mais ou para menos? Isso é chamado de... Essa margem de erro é chamada de desvio padrão ou variância. Sabia? Então é isso que a gente vai estudar hoje? É isso aí. mesmo. Então vem com a gente aprender um pouquinho mais sobre a estatística mergulhando de cabeça. Olha lá. Na parte 4, então, a gente vai ver medidas de dispersão, ou seja... variância e desvio padrão. Até rimou, né? Medidas de dispersão. Variância e desvio padrão. Olha aí. Aula de número 5 e a gente vai começar com as medidas de dispersão. Vamos entender um pouquinho elas aí. Vai lá. Já estudamos as medidas de tendência central. São as queridinhas, os 3 M's da estatística. A média, a moda e a mediana. Que tem o objetivo sempre de concentrar em um único número no centro, né? Os diversos valores do nosso conjunto de dados. Quer chegar no meio. Para isso que é a medida de tendência central. É como se eu fizesse um levantamento dos meus valores e organizasse ali, centralizasse tudo em valores que estão entre aqueles valores que eu pesquisei. Eu centralizo tudinho e fica organizado. Isso é medida de tendência central. Beleza. Mas para tomar decisão, eu não posso, porque vocês viram que teve uma questão que nós fizemos do Enem, em que falava sobre os UBS e tal, e queria organizar. Lá naqueles valores nós tínhamos 400 famílias com um filho. Então, quer dizer, se eu for trabalhar o desvio padrão, a variância ali, eu vou ver que a minha variância ou o meu desvio padrão fica meio distante daquele 1, do 0. Então, quer dizer, isso é centralizar. Isso aí a estatística faz bacana. Média, moda, mediana, centraliza. Agora nós precisamos organizar para tomar decisão, para ver qual que é a margem de erro aqui. É para mais ou é para menos? É quanto? A aula de hoje é isso. Então agora a gente vai estudar casos em que essas medidas são insuficientes. Não servem tanto para a gente, porque a gente quer algo a mais, né? Algo mais profundo. São as medidas de dispersão, que são divididas em variância e desvio padrão, para verificar a famosa margem de erro, para mais ou para menos. Entre determinados valores. E é claro, né, que a gente vai ensinar para vocês de um jeito muito didático, um jeito muito dinâmico, né? Porque a gente quer mostrar para vocês essa variância. É o seguinte, temos uma fórmula, mas não precisa se apavorar. Não. É só começar fazendo, eu sempre gosto de estudar... Passo a passo. E tentar assimilar e trazer sempre o mais fácil. Variância tem a ver com variação. O que está variando, né? O que está variando. Então, vamos supor que eu montei lá um grupo, e hoje em dia é muito isso, porque senão a gente não aguenta. Vai montar um grupo de futebol, é o grupo dos 40. Aí pode jogar quem tem entre 39 e 49 ou 50, que é o grupo dos 40. Beleza. Aí tem um grupo dos 50, é de 50, porque senão a gente vai jogar futebol,
Aí pega o 40, coloca com o de 20, não rende. Não Depois rende. de um bom tempo, o de 40 já acabou o gás. Então, qual que é a variação? É isso que nós vamos ver agora. Você vai ver que é bem isso. Só que para calcular essa variância, nós temos que entender média. Temos que entender moda, porque senão fica muito obstante do que a gente vai estudar. Por isso que nós revisamos tudinho de novo, e esse assunto aqui é um assunto novo, é específico do terceiro ano. Verdade. Então a variância a gente vai ensinar para vocês de um jeito bem bacana, vocês vão compreender Muito facinho, fácil. tá bom? Olha lá na telinha então, vamos com a gente. A variância é uma expressão matemática, temos que fornece esse cálculo, né? E a expressão é essa aqui, ó. Ave Maria. Misericórdia. Gostou dessa, Mazinho? Olha lá que Não, bacana, não. que facinha. Nossa Senhora. Tem misericórdia, hein? Jesus amado. Ó, nós temos que a variância, né? É a um somatória. de I, que começa no 1 e Ele vai até o vai até o enésimo N. termo, é dado por xi menos ma elevado ao quadrado, dividido por n. Ou seja, é a somatória de todas as variações. Olha como começou a ficar mais fácil. A variância é a somatória de todas as variações. Vou deixar mais fácil. Variância é a média das variações. A média das variações. Então essa fórmula aqui, ó, terrível, terrível! assustadora. Isso é terrível! Não precisa não. Olha lá, o XI vai ser cada elemento, né, que tem na coleta de dados. O MA é a média aritmética. E o N é o número de elementos. Beleza, né? E quando a gente pensa que isso é terrível, a gente sofre mais, né? Então vamos pensar que isso é fácil e que a gente dá conta de fazer. Claro que analisando passo a passo, então. Uma coisa de cada vez, né? Eu posso adiantar, já dar um passo na frente com eles. Quem for fazer medicina, biomedicina, farmácia, enfermagem, tem uma matéria chamada bioestatística. E geralmente o professor de bioestatística tira o terrível. Ele usa essa fórmula. Uou, E então ele não quer adianta, né? Aí não quer tem dizer. pra onde correr. Não, só que eles vão chegar, vocês, terceiro ano, vão chegar lá, quem for fazer essa área, seguir nessa área da saúde, né, que segue nesse campo biológico, que vai ter bioestatística, você vai falar assim, não, mas eu já aprendi, dá um jeito mais fácil. Então aprenda, você vai usar no Enem também, o Enem às vezes coloca lá perguntando alguma coisa, mas lá na faculdade, você vai, quando você vê, você vai falar assim, já sei. Já sei. Não, isso aqui eu sei, isso é fácil. Né? Isso não é terrível, isso é fácil. E aí, então? Então vamos lá. A gente traz para vocês agora uma nova versão do Isso é Terrível. A gente diz para vocês que isso é possível. Né? Vamos rimar. Isso é possível e a gente vai construir isso bem gradativo com vocês. E aí, quando vocês menos perceberem, vocês já fizeram essa equação todinha aqui, já resolveram a variância sem sofrimento, tá bom? Perfeito. Vamos lá, vamos fazer um comparativo? Então, olha lá, vamos a um exemplo prático. E entender de vez o que é essa variância. Então, a variância é uma medida na qual apresenta uma variação em torno da média. E, professor, variação em torno da média você vai achar a média dos valores e vai ver quanto que esse valor que você tem, esse nosso número, tá para mais ou para menos da média. Né? O grupo que tiver menor variância, anota isso aqui. Cadê? Como é que é aquela informação? Coração da aula? É o coração da aula. O grupo que tiver a menor variância, ou seja, que varia menos no seu resultado, é o melhor para se trabalhar, né? Isso mesmo. Então vamos ao exemplo prático? Vamos. Ixi, os professores de matemática. Vamos lá, né? Não, mas é porque eu não quero fazer parte dessa pesquisa, não. Não? Não, é o Alex e a Lucy mesmo. O Alex vocês não conheceram, tá? Ou conheceram, não sei, primeiro ano, não. Já foi eu, né? Alguns, que eu fiquei sabendo que alguns tiveram aula no primeiro ano. Eu acho que sim, será que não? Não. Então tá, o professor Alex era um colega nosso de trabalho aqui, que somava com a gente. E junto com a professora Lucy decidiram fazer o desafio da caminhada. Isso. Ou seja, em um primeiro momento, a gente vai caminhar de segunda a sexta, anotar o tempo gasto por cada um
E quem vencerá esse desafio? Será que é eu ou o professor Alex? Vamos lá? Ver. Vamos analisar o desempenho? Agora já é o professor Maurício? Agora já sou eu, porque o Alex desistiu, falou assim, não quero mais não. O Alex falou em caminhada, o Alex já desistiu. Então agora é o Maurício, então vamos lá. O professor Maurício tá que caminha sem parar, olha lá, ixi, mas que canela grossa, hein? Canela grossa. Dias da semana e o tempo em minutos. Na segunda-feira, o professor Maurício caminhou? 60 minutos. Beleza, foi bem, hein? Foi bem. Na terça caminhou? 70 minutos. Mais de hora, olha aí, tá top, hein? O professor Maurício na quarta deu uma reduzida aí no rendimento. Na quarta-feira eu tinha que voltar mais cedo para casa. Ah, caminhou só 40? Só 40 minutos. E na quinta? Na 40 quinta, também. 40 também, mantive o ritmo. E o sextou, não aguentou, o professor Maurício quis tomar banho na piscina da casa dele. Tava cansado. Caminhou só 15 minutos? Ah, então não sei, vamos ver. Essa aí foi a caminhada de dias por dias, né, na semana e o tempo gasto em cada uma. Vamos ver a professora Lúcia agora? A professora Lúcia está lá no Rio Grande do Sul, ó, tá no inverno. Professora Lúcia no inverno tá de manta. Vamos lá, professora Lúcia no primeiro dia, na segunda-feira, 20 minutos. 20 minutinhos. Nossa senhora, um terço de você, hein? Na terça-feira, a professora Lúcia caminhou 25 minutos, aumentou um pouquinho. Aumentou um pouquinho, mas tá devagar, quase parando, olha. E na quarta, 25 de novo. 25 minutos também. Tô seguindo o mesmo ritmo, né? Dá pra ver ali, né? Que eu tô seguindo o mesmo ritmo. Olha ali a caminhadinha. Na quinta-feira, caminhei 15 minutos. E na sexta, menos preguiçosa que o professor Maurício, eu caminhei 20 minutos. Ah, não, eu caminhei mais tempo. Verdade? Vamos olhar a tua caminhada aqui. Aí soma lá 60, 100, 170, 225 minutos. Caminhou bastante, né? Tu ganhou, então? Acho que eu ganhei. Eu caminhei menos, ó. Olha lá, deu 50, 90, 105 minutos. Eu caminhei o dobro. O dobro, 210, tu caminhou 105. Mas eu caminhei mais na mesma constância, hein? Você variou muito. Não, mas é porque eu acho que eu tive uma menor variância, eu acho. Será? Vamos ver, então? E aí, galera, o que vocês acham? Qual dos profs teve o melhor desempenho? O professor Maurício ou a professora Lúcia, né? O professor Maurício caminhou mais tempo, mas variou mais. Isso. De 70 para 15, né? Para 15 é verdade, tem uma distância muito grande. Disse que quem tiver menor variância terá o melhor desempenho. Então, quem varia menos. A professora Lúcia lá, né, constante. Olha lá, para cá? Não, para cá. Né? Constante, feliz e contente, caminhou pouco por dia, mas caminhou sempre parecido. Mas você lembra que tem um ditado popular que fala que devagar você vai longe? Devagar e sempre, né? Porque às vezes você, né, e aí é o detalhe da variância, a estatística vai provar isso. Às vezes a gente estoura o máximo que tem no começo, aí do meio pro fim já está esgotado, já tá... E aí parece que começa a ficar mais arrastado. É verdade. Então vamos lá, com base nisso, aqui está dizendo que quem varia menos é quem tem melhor desempenho. Vamos ver. Eu acho que ganhei, mas vamos aos cálculos, né? Para a gente chegar numa conclusão bem verdadeira aí. Olha lá então na telinha como que isso vai proceder. Vamos começar calculando a média de tempo para cada um. Vamos. Tá? Média. 60 mais 70 mais 40 mais 40 mais 15 deu 225. Dividido por 5 dias, 45 minutos. Já a professora Lúcia teve uma média aí de 105 dividido por 5, ou seja, 21 minutos, né? Beleza. Será que já temos a solução aí? Acho que não. Pela média só? Eu acho que é pouco, né? É pouco. Beleza. Então, aqui nós temos as médias, mas também não dá para definir muita coisa pela média, não é? Né? Então, perguntamos novamente, será que a gente já tem a solução? Não temos. Só que não, ainda é pouco, né? O que a gente vai fazer agora, então? Bom, agora vamos ver a variação da média para o tempo de corrida de cada dia. Então a gente tem que subtrair cada valor pela média aritmética e elevar ao quadrado. Então é agora que vem aquela terrível fórmula já...
É terrível, mas é possível, não é verdade? Beleza. Então vamos lá. O professor Maurício teve um tempo estimado em cada dia e agora a gente vai pegar esse tempo e vai diminuir da média? Da média, isso. Mas vai ficar negativo. Não tem problema, porque vai levar ao quadrado. Ah, então perfeito. Vamos lá. No primeiro dia, né, na segunda-feira, 60 minutos. Isso. 70, depois foi 40. Temos aqui os dias de... Aí na sexta eu relaxei. na O que sexta... será que aconteceu na sexta-feira? Na sexta-feira, o professor Maurício entregou a chuteira, né? Vamos fazer agora o tempo menos a média? Quanto foi a média mesmo, professor Maurício? A média foi 75. Foi 75? Foi. Vamos voltar aqui um pouquinho. Foi, ué. Vai. 45. Atenção. Né? A média foi 45. A média é 45, né? Então, tempo menos a média, 60 15. menos 45, menos 15. Agora... 70 menos 45, 25. Aí 40 menos 45 dá menos 5. Sim, mas ali tinha que estar negativo também. Não, mas é porque tá errado aqui, ó. O sinal, veio um sinalzinho a mais. Vamos apagar esse sinalzinho aqui. Não tem, tá? Aqui é positivo, tá? É porque foi na hora de digitar. Um errinho. Beleza. Aqui vai dar menos 5 de menos novo. 5. E agora 15 menos 45, menos 30. Agora sim, beleza? Beleza. Não vai fazer diferença nesse caso os sinais, porque vamos elevar ao quadrado. Mais importante a gente colocar o sinal corretamente ali, tá? Beleza. Dá até para colocar ele de branquinho, né? Que aí verdade. Fecha ali e fica certinho. Cadê o branco? Bom. Olha lá, aqui, positivo e operante. Beleza? Beleza. Vamos lá, agora a gente vai pegar esse valor e vai elevar ao quadrado? 15 ao quadrado, 225. 25 ao quadrado, 625. 5 ao quadrado, 25, né? Ou melhor, menos 5 ao quadrado vai dar 25, menos 5 ao quadrado, 25 de novo. E menos 30 ao quadrado, 900. Então, vocês viram que nós não usamos a fórmula, mas fizemos uma metodologia aplicada da fórmula na tabela. Similar, né? Isso ajuda muito. E agora, beleza? Temos a média. Temos o tempo menos a média elevado ao quadrado do professor Maurício. Vamos fazer isso com a professora Lúcia agora? Então, a professora Lúcia tem os tempos definidos aqui. Vamos lá. A média da professora Lúcia, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Foi 25. A média da professora Lúcia, 21. Não, 21. 21, então vamos lá. Então, temos os dias definidos. A média, então, vai ser o tempo menos a média, né? Então, o tempo foi 20 menos a média, que é 21, menos 1. Deu menos 1. Depois, 25 menos 21, 4. 25 menos 21, 4. 15 menos 21, menos 6. E 20 menos 21, menos 1 novamente. Elevando esses valores ao quadrado, menos 1 ao quadrado. 1. 4 ao quadrado. 16. 4 ao quadrado. 16. Menos 6 ao quadrado. 36. E menos 1 ao quadrado é 1. Temos os novos valores agora, né? Com esses novos valores, agora a gente vai realizar uma nova média? Isso mesmo, fazer a média. Beleza. Então agora a gente vai calcular uma nova média aritmética dos valores que foram construídos. Agora então, vai ser a média da variação. A média da variação. Isso. Professor Maurício, somando todos os valores e dividindo por 5 novamente, temos agora uma média aritmética de 360 minutos, que era 45, né? Era 45. A professora Lúcia era 21, agora ficou 14. E quem tem a menor... Então, eu variei de 21 para 14, foi bem pouquinho, né? Um pouquinho. Você variou de 45 para 360. Muita variação, foi muita, né? É mesmo, não dá para acreditar nesse resultado. Então, a variação do professor Maurício foi de 360 minutos, enquanto a da Prof. Lúcia foi de 14 minutos. Quanto mais isso se aproxima de zero, ou melhor, quanto menor essa variância, os dados são mais constantes. São mais fáceis de se acreditar, não é? Isso mesmo. Então, quanto menos variou, mais desempenho, melhor desempenho teve, né? Por quê? Andei menos, mas andei com uma melhor frequência, né? Constante, né? Uma constância maior. O professor Maurício andou mais, mas variou muito, né? Na sexta-feira ele entregou a chuteira, cansou, caminhou só 15 minutos. Fisiologicamente falando, né? Se você vai num especialista em educação física, ele vai falar assim, olha, se tu fizer sempre desse jeito, vai muito lá em cima, depois vai muito lá embaixo, a tendência de ter um estiramento, de ter uma contusão é muito maior. Por isso que é aconselhar, vai fazer atividade física, começa devagarzinho e vai aumentando gradativamente, sem aumentar muito. Por quê? Porque senão você vai ter uma variância muito grande e isso pode se ocasionar num problema futuro. Olha aí, né? Então, com isso, quem teve menor variação de tudo
foi a Profiluce. Então eu fui a vencedora aí no processo da caminhada, certo? Beleza. Variou menos, melhor desempenho, tá? Olha, é inversamente proporcional, Inversamente né? proporcional. Variou menos, melhor, maior é o Não, desempenho. mas olhando nos resultados é bem melhor mesmo, porque imagina só, você vai fazer uma pesquisa, aí de repente você tem lá 8, aí o outro é 90, aí o outro é 10, o outro é 100. Tá muito longe esses valores. Como é que você vai tomar uma decisão para isso? Não dá para tomar uma decisão certa, não é isso? Verdade, né? E claro, depois de falar de toda essa variação aí, a gente vai entender agora o que é o desvio padrão. Não, mas entenderam variância? Desvio padrão, então tá fácil. Tá fácil, né? Muito fácil. O desvio padrão tem tudo a ver, tá ligado com a variância e vai dizer nossa margem de erro para Isso. mais Ou para para menos. Então vamos entender ele melhorzinho aí. Olha lá na telinha, o desvio padrão então é uma das mais utilizadas medidas de variação de um grupo de dados. Essas duas medidas de dispersão caminham juntas. Tá encaixadinho ali, ó, um quebra-cabeça engatado. Perfeito. Pois só calculamos o desvio padrão quando conhecemos a variância. Não tem como ter variância, desculpa, não tem como ter desvio padrão se eu não tenho variância. Então um depende do outro. Um Elas depende andam do outro. sempre grudadinhas, Isso. juntinhas, né? Então o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Ai, que simples. Identifique o erro em torno da matemática, da média aritmética. Ele faz aquela margem de erro, né? Mas ele é a raiz quadrada da variância. Aí, olhando bem lá o nosso resultado, o meu deu 360, não foi? A raiz quadrada de 360 vai dar, deixa eu ver, 40, não, 20, dá 400, 420, né? 18, 17, alguma coisa. Vamos ver, vai mostrar aí. Vai, tá aí? Ah, então tá. Ó, então o desvio padrão facilita a interpretação dos dados, pois é expresso na mesma unidade dos valores observados. Ou seja, do exemplo anterior da caminhada dos profs de matemática, a gente tem que o desvio padrão, sendo a raiz da variância, olha lá. 18,97. Não dá para confiar numa pesquisa que fala que a margem de erro... É 18 minutos para mais. Quase 18, quase 19, para mais ou para menos. Como é que vai ser isso? Não quer dizer que amanhã eu posso correr 21, depois de amanhã eu posso correr 40. Né? Aqui já está na mesma unidade da coleta de dados, né? A professora Lucy, como teve uma variação de 14, né, na variância, a raiz foi apenas de 3,74. Aí dá para confiar mais, né? Analisando os dados, né? Então a Profiluce teve aí um desvio padrão, uma margem de erro para mais e para menos bem menor. Verdade. Né? Então esse desvio padrão é simples assim, é a raiz da variância. Então achou a variância? Raiz quadrada nela é o resultado, já é o desvio padrão, a margem de erro. E eles estão se perguntando lá assim, tá, mas e aquela fórmula? Não precisa, aquela fórmula não precisa. Na verdade, a gente já destrinchou ela, já né? fez. A gente esbagaçou ela em pedaços. Na tabela, a gente fez o X e menos o MA. Lembra? XI menos MA, beleza. E elevamos ao quadrado, beleza. Depois, sabe aquele símbolozinho assim que parece um W deitado? Ele chama somatório, para somar todo mundo e dividir isso. Já fizemos também a média. Fizemos tá tudo feito. Então a gente já usou aquela equação todinha sem nem ao menos você perceber, né? E chegamos a essas conclusões. Quem tiver uma margem de erro aí menor vai estar com um desempenho melhor, né? A margem de erro aí de 3 minutos para mais ou para menos. Quer dizer que eu variei ali, né? Na questão dos minutos ali, ó, teve 20, 25. Isso. Aí teve 15, ou seja, 5 para mais, 5 para menos. O meu deu lá, foi 70, 60 e 15. 20. Esse 15 e esse 20 foi o que quebrou tudo. A 2,40, né? Na verdade, né? Acho que foi 60, 70, 40, 15. E o 15 foi lá embaixo. Se bem que o 40 também, né? Porque de 70 para 40 é 30. Verdade. Então, esse quebrar muito assim é que dá esse valor. Então, analisando a margem de erro dos dados, ó, o professor Maurício teve uma variância aí de 45 minutos, mais ou menos margem de erro, uma margem de erro de 18,97. Que se nós somarmos aqui, ó, vai dar mais ou menos 65, né, perto de 70, ou caindo para lá perto dos 25. Então a caminhada da Profiluce teve um erro bem menor, ou seja, foi mais
constante. Eu caminhei menos, mas mantive sempre aquela mesma, né, aquela mesma pisada, vamos dizer assim. Beleza. E aí o professor Maurício caminhou mais minutos, mas teve essa alteração maior. Beleza? Tá faltando alguma coisa, eu acho. Será que isso cai no Enem? Tá faltando. É isso que eu ia falar. Enem. Tem no Enem. Tá aqui, então, ó. será que desvio padrão e variância cai no Enem? Cai, sim, senhor. senhor. Pode isso, Arnaldo? Pode. Então vamos de exemplo do Enem, calculando e resolvendo junto com vocês. Olha lá, mexe aí os neurônios que agora é pra valer. E aí eles ficam pensando, mas eu vou ter que fazer tudo aquilo no Enem? Vamos ver. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas nos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 quilos, peso-pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. Mais regular, menos regular, ou seja, que tem a maior variância e a menor variância. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. E daí, respondendo a pergunta de vocês, vocês não vão precisar calcular variância ou desvio padrão no Enem, porque olha só, ele já traz a tabela. Olha para a tabela aí, ó. Já está as informações todas aí. Eu tenho os atletas 1, 2, 3 e 4. Eu tenho a primeira pesagem, a segunda pesagem e a terceira pesagem. Eu já tenho a média desses pesos, eu já tenho a mediana desses pesos e eu já tenho o desvio padrão desses 4 atletas, nessas 3 pesagens diferentes. Vocês então estão vendo só? Não precisa calcular, ele já deu, né? Já deu, tudinho. O Enem, ele também não é... O Enem, eu falo para os alunos o seguinte, o Enem é como se fosse a mãe. A mãe. A mãe briga, a mãe fala, a mãe grita. Mas dá de presente. Mas sempre que está precisando, a mãe está lá do lado para aconchegar, não é isso? Uhum. Beleza, então tá aqui, ó. Nós temos a pesagem 1, 2 e 3 dos 4 atletas, nós temos a média dos 4 atletas, nós temos a mediana dos 4 atletas e nós temos o desvio padrão dos 4 atletas. Vamos à pergunta. Vamos lá, e o comando diz que após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas... Beleza, agora vamos lá. Ele disse lá atrás que a luta, né, a gente pode até voltar lá para sublinhar a informação, porque ele disse que a luta ia acontecer, mais uma. Vamos lá. Olha lá, ó. A luta, cadê? A primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular, olha só aqui, ó. Branco não vai riscar, não é? Vermelho. A primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. Onde é que eu verifico a regularidade dos pesos? É na média? É na mediana ou é no desvio padrão? É a primeira pergunta que eu tenho que me fazer. Onde é que eu vou analisar a regularidade? É na média? É na mediana ou é no desvio padrão? No desvio padrão, né? O desvio padrão que vai me dar essa regularidade, sim, não é? O que tiver menos variação, né? Margem de erro para mais é o melhor. Então o atleta 3 que perdeu 75, 70 e 65. Percebe que ele veio numa perca decrescente, constante? Perdeu 5, 5. Então esse aí é o atleta que perdeu peso de maneira mais regular. Então ele é o que tem o menor desvio padrão, ele é o melhor atleta em questão de perca de peso. Porque a pergunta é para
após as 3 pesagens, informar dos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. Isso, e lá no regulamento fala que é o mais regular contra o menos regular. Ah, então já vamos saber que é o 3. O 3. Com quem? Com quem teve maior desvio aí, né? Então o 2, né? 8,49. Então Que é o 2 2 com 3. Quem teve um maior desvio padrão por aquele que teve um menor desvio padrão. É o 2 com 3? Isso. É o 2 com 3. A alternativa é a letra C. Muito bem. A primeira luta deve ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos, né? Ou seja, entre o atleta de menor desvio padrão e o de maior desvio padrão, respectivamente. Assim, essa luta será entre os atletas 2 e 3. Vocês viram aí que aí fala toda uma situação, mas não precisa calcular o desvio padrão, nem variância, nem nada, né? Não. É só uma análise. Agora precisa saber o conceito, né? Isso. Precisa saber o que é média, o que é mediana e o que é o desvio padrão, senão não desenrola. E aqui, já vamos entrar na parte de estatística também, analisando a tabela, a gente consegue perceber o seguinte, o atleta 2, o que foi menos regular, ele perdeu o peso da primeira pesagem para a segunda, mas depois ele não perdeu o peso, ele manteve o peso lá. Então, quer dizer, daqui para cá, tem 0 quilos de perca. Não perdeu nada, olha só, 65, ele teve uma perca bem considerável no início, no primeiro depois ele ficou da pesagem parado. E depois ele se manteve constante, Isso. Né? É verdade. Já o 1 perdeu 6 quilos na primeira pesagem, né, para a segunda, e depois perdeu 6 de novo. Só que como ele estava mais pesado ali, perdeu 6 e 6, ele não foi melhor do que o terceiro, que tinha 75, perdeu 5, perdeu 5. Então, poderíamos até, numa hora de não entender muito bem, confundir esse detalhe, porque, poxa, lá de cima perdeu mais, perdeu 6, como é que ele perdeu? Né? Como é que o outro foi melhor do que ele? E quando a gente fala aí de Wenen ser uma mãe, é porque ela dá uma brigada, judia um pouco do filho, mas ela dá já também o caminho da roça, né? Porque aqui já tem todo o desvio padrão, a gente não precisa calcular igual foi calculado na aula, todo aquele processo, porque o desvio padrão é a raiz da variância, e a variância é todo aquele esquema lá que a gente fez, ela dando um exemplo prático para vocês. Então, a sugestão agora é o quê? Anota a palavra-chave, volta no enunciado lá. Vamos lá. Onde ele fala assim, ó, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e menos regular. Você anota aí. Quem indica a regularidade na estatística é o desvio padrão. Você anota, porque nós poderíamos confundir ali. E ele fez de propósito, colocou média e colocou mediana. Porque se ele já deu a tabela, ele podia colocar só as pesagens e já direto o desvio padrão. Não, mas ele dá essa... Porque pelo menos isso, né? Tem que dar pelo menos. O aluno tem que entender e saber os conceitos do que é a média, o que é a mediana e o que é o desvio padrão. Agora sim, vamos lá. Nós temos um detalhe importante. Nos últimos 5 anos, ele colocou essa e colocou uma outra que já perguntava na questão mesmo quem tinha o desvio padrão. Beleza, aí tinha que só olhar o desvio padrão mesmo. Mas média, moda também faz tempo que ele não coloca mais média e mediana. Todo ano tem 2 questões de cada. Tem 3 anos seguidos que tem 2 de cada em cada prova. E a gente está sempre dizendo aqui aquilo que cai mais para vocês, que aí foca no... né? Olha o foco, mira lá. Cola em mim que é sucesso. Cola em nós que é sucesso, que nós vai avisamos dar tudo já. certo. Né? Eu lembro que desde o primeiro ano que a gente vem falando disso, Segundo ano a gente pegou no pé, falou tal de geometria e tal. É importante. Poxa, se cai mais, eu sei lá, geometria cai mais. Lá no começo a gente viu, né, da aula. Cai mais. Pô, se cai mais, então eu vou ficar focado nela, porque caiu 10. Se eu acertar 8, eu tô de boa com geometria. Né? Em questão de análise ao item, eu fui bem. A não ser que também eu acerte uma de geometria diária muito complicada e erre uma muito fácil. Aí eu anulo quase que eu acertei. Basicamente vou jogar ela no chão, porque vai falar assim, chutou. Como é que ele errou essa? Né? Então é todo um preparo. Todo um processo. E essa daqui, ó, a tabelinha prontinha, boa, só né? olhar a Essa tabela. Gostei também, boa. Só analisar o mais regular do menos regular. Só isso. Só isso. Vamos lá de Brincando com os Números? Olha lá, tem Brincando com os Números? Tem. Vamos lá. O Brincando com os Números de hoje, a pergunta é um teste de raciocínio, ficou meio fora ali, mas a charada, vamos ver. Sua não, coleguinha. Olha lá o suor. Se o dia anterior a ontem é o dia 21, que dia
é o dia depois de amanhã? Hã? Como? Peraí, calma, vamos de novo. Se o dia anterior a ontem é o dia 21. Então, quer dizer, o dia anterior a ontem é anteontem. Isso. É o dia 21, tô passando pra fora. Que dia é o dia depois de amanhã? Depois de amanhã? Tá com você. Pera. Pensa, rachacuca.com.br, charadas. E o nome é bem sugestivo, né? Rachacuca. É para pensar mesmo, né? Dia anterior a ontem. Se o dia anterior a ontem é o dia 21, que dia é o dia depois de amanhã? Tem uma dica para ficar bem fácil. Põe no papel, risca no papel. Ontem, anteontem, antes de ontem, antes de ontem, hoje, amanhã, coloca no papel e vai marcando lá. Como falou data, coloca data. Faz uma tabelinha e coloca lá as datas. Quem é o 21 para depois, né? Aí depois, se tu descobrir quem é o 21, o resto é lucro. O resto é mamão. Beleza, então, charada à vista, vem com a gente, vocês vão descobrir juntamente depois, né, com as atividades de sala, com as resoluções, da parte de variância e desvio padrão, aula top, com exemplo prático, com questão do Enem muito tranquila, muito de boa, muito facinha, e a gente vê que o caminho é esse, né? Aqui a gente vai estar sempre assim agora com vocês, trabalhando conceitos, trabalhando teoria e aí prática, questões do Enem, porque não vamos perder tempo, tá bom? Tamo junto e vamos junto até o final e a gente quer ver vocês vitoriosos, vencedores. Beleza? Beleza. Então, ficamos por aqui, mas já a gente tá de volta com as atividades de sala e tudo mais. Beleza? Até lá!